Olá pessoal, tudo bem? Tudo numa boa com vocês? Vimos na aula passada sobre mitose. Hoje nós vamos terminar esse estudo das células falando sobre meiose. Espero que vocês gostem. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal Adriano Martins Diverso. Me sigam no Instagram Adriano Martins Alves. Vamos para o vídeo. Reprodução sexuada e sexuada. A mitose é o processo de divisão que ocorre na maioria das células do corpo para permitir o crescimento e a reparação de tecidos. Já a reprodução do organismo envolve a transmissão dos genes para novos indivíduos, garantindo a continuidade da espécie. Gene, que é sequência de DNA que contém informações que determinam as características de um ser vivo e como ele irá funcionar para garantir sua sobrevivência. Isso pode ocorrer de duas maneiras: por reprodução assexuada, quando um único organismo gera descendentes idênticos a si mesmo, ou por reprodução sexuada, que combina os genes de dois indivíduos para formar um novo organismo. A reprodução assexuada costuma acontecer em organismos unicelulares, como as bactérias. A reprodução sexuada costuma acontecer em organismos pluricelulares, como as plantas e os animais. Na reprodução sexuada, um macho e uma fêmea combinam seu material genético para gerar um descendente, ao contrário do que acontece na reprodução assexuada, em que o organismo e o descendente são geneticamente iguais. A reprodução sexuada resulta em um organismo geneticamente diferente. Para gerar um organismo novo a partir de dois genitores, estes precisam ter um tipo especial de célula que contém metade do número normal de cromossomos da espécie. Essas células, chamadas haploides, com um número de cromossomos representado por N, podem se combinar para criar um organismo com um conjunto completo de cromossomos com células diploides, 2N. As células com metade do número normal do cromossomo são chamadas de gametas e criadas pelo processo de meiose. As células que geram os gametas possuem um material genético herdado dos pais, garantindo a transmissão das informações de geração em geração. Dessa forma, o novo organismo terá características oriundas dos dois genitores. Gameta, célula com metade do número normal de cromossomos. Nos seres humanos, os gametas são os espermatozoides e os óvulos. Cromossomos homólogos. Os seres humanos têm 46 cromossomos organizados em 23 pares. Cada par é formado por um cromossomo herdado da mãe e outro do pai. Esses pares, chamados de homólogos, possuem genes para as mesmas características, como altura e cor dos olhos, localizados nos mesmos
pontos de cada cromossomo, chamados de locus. O plural de locus é loci. Homo vem do grego antigo homos, que significa mesmo, e logo vem do grego logos, que significa relação. Homólogo significa que duas coisas têm a mesma relação. Cromossomos homólogos. Aqui está. Isso aqui são cromossomos homólogos. Tá vendo esses dois aqui? Cromossomos homólogos. Embora ocupam o mesmo locus, as informações desses genes podem ser diferentes. Essas variações são chamadas de alelos. Por exemplo, um cromossomo pode ter o alelo para olhos castanhos, enquanto o outro pode ter o alelo para olhos azuis. É essa combinação de alelos que define as características de cada pessoa e é responsável pela variabilidade genética, muito importante para a sobrevivência e evolução da espécie. A razão de os seres humanos parecerem tão diferentes uns dos outros, mesmo sendo parentes, com exceção dos gêmeos idênticos, a forma como os alelos interagem na reprodução sexuada. A informação presente nos genes, chamada de genótipo, resultado prático dessa informação, como a cor do cabelo, é chamada de fenótipo. O fenótipo, entretanto, depende também de influências externas. Uma pessoa pode ter genes que facilitam o surgimento de uma doença, mas isso também depende de seus hábitos de saúde. Meiose. Meiose é o processo em que os gametas são criados. As mesmas fases da mitose: interfase, profase, metafase, anafase e telofase, IPMAT. Acontecem na meiose, mas para dividir pela metade o número de cromossomos de uma célula, a divisão celular precisa acontecer 2 vezes. Isso resulta em 4 gametas N, a partir de uma única célula mãe, 2N. Para dar conta de cada divisão celular, a meiose é dividida em 2 categorias, meiose 1 e 2. Meiose 1. A meiose 1 é a divisão de uma célula mãe em 2 células filhas. Interfase. O material genético da célula é duplicado e os centrósomos, que organizam as fibras do fuso, são produzidos. Após a meiose 1, não existe interfase. A célula não precisa de um período de crescimento antes de passar para a meiose 2. Essa aqui é meiose 1. Essa aqui. Profase. A cromatina duplicada se condensa em duas cópias de cromossomos. As cromatídeas irmãs, as 2 cromatídeas são unidas pelo centrômero. Os centrósomos produzem fibras do fuso.
Nessa etapa, os cromossomos homólogos que vieram dos pais desse organismo se emparelham lado a lado, formando pares. A proximidade permite que eles troquem segmentos de DNA entre si em um processo chamado permutação, resultando na recombinação genética. Depois disso, a membrana nuclear se dissolve, liberando os cromossomos no citoplasma para continuar a divisão celular. Recombinação: a troca de DNA entre dois cromossomos homólogos. Esse desenho aqui, ó. Tá vendo? Metafase 1. Os pares de cromossomos se alinham no centro da célula e as fibras do fuso se afixam aos centrômeros. É por causa da recombinação que os filhos podem ser muito diferentes dos pais. Ela é uma mistura do DNA deles. Anafase. Os cromossomos homólogos afixados são separados pelo fuso, que as arrasta para lados opostos da célula. Cada cromossomo continua com duas cromatídeos. Porém, devido à recombinação por causa da permutação, elas não são mais idênticas. Telófase 1. Um núcleo e uma membrana nuclear se formam em volta dos dois conjuntos de cromossomos. As fibras do fuso são decompostas, a célula se alonga. Citocínese. A célula se estreita no meio para formar duas células filhas, cada uma contendo um conjunto de cromossomos, mas cada um com duas cromatídeos ligadas. Se a divisão parasse aqui, a célula resultante teria a mesma quantidade de material genético que uma célula normal, já que o DNA foi duplicado no início e depois dividido ao meio. No entanto, um gameta precisa ter apenas metade do material genético para poder se combinar com o gameta do outro genitor, formar uma nova célula completa. Sendo assim, é necessária mais uma divisão. Vamos para a meiose 2. Na meiose 2, as duas células filhas têm suas cromatídeos separadas. Como não existe necessidade de replicar DNA ou aumentar o tamanho das células, não existe interfase. O processo é basicamente o mesmo que o da mitose. Aqui, ó. Meiose 2. Tá vendo como é que é? Profase 2. A membrana nuclear e o núcleo se dissolvem, liberando os cromossomos. Novas fibras do fuso são criadas. Metafase 2. Os cromossomos se alinham no centro de cada célula e as fibras do fuso se afixam aos centrômeros. Na fase 2, as cromatídeos são separadas em cromossomos individuais e arrastadas para a extremidade oposta de cada célula. Telófase 2. Um núcleo se forma em volta de cada conjunto de cromossomos. As fibras do fuso são decompostas,
a célula se alonga. Citossínese. As duas células se dividem, produzindo 4 células filhas, cada uma com DNA diferente das outras células. Elas têm metade do número de cromossomos do organismo e são chamadas de gametas. Nos animais, os gametas são produzidos nos ovários, óvulos, né? E nos testículos, os espermatozoides. Ficam armazenados ali até serem utilizados para formar um novo ser vivo. Um gameta masculino e um feminino precisam se unir, formando uma célula completa, com número padrão de cromossomos. É isso, pessoal. Foi a aula de hoje sobre a meiose. Vimos sobre o que é reprodução assexuada e sexuada e sexuada. Vimos sobre os cromossomos homólogos e vimos sobre a meiose, que é o processo em que os gametas são criados. Ok? Um forte abraço, espero que tenham entendido. Se gostar, deixa aquele like, ok? E um coraçãozinho vermelho. Até a próxima. Falou, valeu, é nóis.